Olá, mulheres! Vamos conversar sobre a reconstrução da autoestima. E esse vídeo é especialmente endereçado a mulheres que já viveram algum tipo de violência, seja sexual, moral, psicológica. É muito comum que mulheres que tenham passado por determinados traumas carreguem em si um sofrimento específico, que é o do constrangimento, que é da vergonha. Vergonha essa que pode levar a uma depressão grave, devido a uma situação de humilhação em que essas mulheres já foram expostas. E com isso, muitas vezes, ao tentarem novos relacionamentos, elas compartilham essa experiência com esses futuros parceiros. E às vezes isso pode ser mais um equívoco. Porque não são todos os homens que têm a capacidade ou a competência de compreenderem e acolherem esse tipo de dor. Então, essas mulheres às vezes se veem repetidas vezes sendo desacreditadas, às vezes mesmo humilhadas. Na primeira briga ou discussão é levantado o seu passado, a sua experiência é colocada em dúvida e o corporativismo machista retoma através desse parceiro em que ela buscava uma certa compreensão. É como se fosse uma atitude em que ela repete, a fim de que, ao menos o próximo homem, consiga tratá-la na autenticidade daquilo que ela é, na autenticidade da sua história, de uma forma digna, de uma forma cuidadosa. É como se ela buscasse ali amor. E aí, mulheres, é que nós precisamos repensar. Por quê? Os homens vão te tratar da forma que você trata a sua própria história. Você é quem precisa se questionar e reavaliar qual é a relação que você está estabelecendo com essa história, com essa vivência traumática. Há que se vencer, sim, a vergonha, porque 90% das mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência. Talvez os outros 10% não sejam tão conscientes, mas numa cultura machista, patriarcal como a nossa, é quase que impossível que alguma mulher não tenha tido algum nível de experiência de dominação ou de humilhação, ou mesmo de assédio ou de abuso. E antes de alguns falarem que esse é um discurso vitimista, é importante frisar que a vitimização não é o objetivo desse vídeo, mas é sim da legitimação de uma experiência em que mulheres sofrem todos os dias, devido sim a uma cultura machista e violenta contra a mulher. Isso é legítimo, isso não é vitimismo. Portanto, mais respeito quando forem falar de um certo mimimi. O que eu vejo na minha experiência clínica e na minha experiência em sociedade e na minha experiência particular é que os homens, sim, são cheios de mimimi. Parecem que não conseguem lidar com uma realidade tão comum, que é de mulheres que já passaram por situações de violência. Mas, retomando, é importante que você, mulher,
possa rever a sua história e o fato de você ser uma sobrevivente já te faz de uma fortaleza incrível, em que somente nós sabemos o preço que é pago a cada dia para vencer a sua dor e a sua memória. Ter sido vítima de situações dessas não implica que você vá se definir como uma vítima eterna das relações e das circunstâncias. É essa mudança de lugar frente a esse olhar ao seu trauma que vai te colocar em um lugar de maior confiança em relação a você mesmo. E quando você se colocar como protagonista da sua própria história, em que você se viu numa condição, sim, de vítima de uma violência, você não estará se colocando no intuito de buscar a compreensão, a aprovação ou a aceitação de quem quer que seja. Caso você queira se colocar, você vai estar se colocando, sim, como uma mulher que tem essa experiência e que por isso sabe exatamente até onde podem ir com você. Até onde você se permitirá viver relações diversas. Somente você saberá exatamente o que faz bem e o que faz mal. Se o outro vai ser capaz de compreender isso ou não, isso é o de menor importância. Porque você sabe que aquele homem que não for capaz de compreender, de chegar junto e de amar você com todas as suas marcas, simples, esse homem é fraco para você. Portanto, não há mais o que se envergonhar, porque você não é mais aquela mulher que naquele momento sofreu aquele assédio e se viu numa posição de tamanha impotência e humilhação. Não. Você é uma mulher que olha para a sua história, que você já sentiu 500 vezes a mesma dor, mas que você agora, você sabe dizer não. Você sabe abrir denúncia se for preciso. E você vai saber escolher aquele que de fato vai merecer toda essa força que inevitavelmente brotou em você. Portanto, não se envergonhe de quem você é e nem da história que você traz. Imponha-se com o respeito que lhe é devido. Lembre-se, a maioria de nós já passou por situações violentas. E nós precisamos, sim, nos colocarmos diante disso como unindo forças para que outras mulheres não venham a passar, ou, se ainda assim passarem, saberem lidar com dignidade frente a essa história. Porque a vergonha não tem que ficar com a mulher. A vergonha tem que ficar com os homens que são covardes em acharem que podem oprimir ou dominar uma mulher, objetificando-a, coisificando-a a seu bel prazer. A vergonha tem que ser com esse tipinho que já tem que acabar. A reformulação cultural tem que nos ajudar nesse sentido. Portanto, o início da reconstrução da sua autoestima é impor-se com o respeito que todos devem ter
para com todas as mulheres. Pense sobre isso e amanhã falaremos um pouquinho mais.